colocar essa tabela melhor. A parte da frente que aparece essa, se a parte boca, na tabela de vocês está aproximada. Mas você percebe essa tabela, cadê? Que não é um valor de amor inteiro, porque tinha a média, na verdade, a média da massa. Como é que encontra a massa? Como é que encontrou essa média? Pegou a massa cônica e multiplicou pela porcentagem de abundância da natureza dele. Mas a massa vezes a porcentagem da natureza, mais 3 vezes a massa, vezes a porcentagem da natureza. Olha o Tony chorando. Por isso é que você é grande valor, é 20,0009 que é a massa de hidrogênio. Mas esse número normalmente trabalha com massa, mas o hidrogênio, a massa de oxigênio desse não é. A gente vê que é só uma questão de aproximação. Em laboratório, tem que usar uma tabela de valores reais. Tá certo? Para o porquê? Porque cada vez que se aproxima mais de alguém, com aquele cálculo, por isso não existe, pessoal, não existe nenhuma experiência, nenhuma análise que quer ter isso daí não existe. Análise que não existe. Ninguém consegue desenvolver exato, não existe valor exato. Ah, vai sair 100 ml, você deve 100 ml na aproveita, quando você tira 100 ml, aí o gordinho, você já perdeu massa daí. Então não existe análise química, nem experiência que seja feita por ele. Que bonitinho. Agora, claro. Tá aqui atravessando. Olha lá, ela se achando. Agora, quando a maioria a gente considera que deve ter o camarada de 99,99%. O maior não vai ter não. Tá certo? Que a maioria é o quê? Então, E a sala virou salão de beleza. aquela casa ali foi 100% correta? 100% não. Mas claro, a maioria é pequena, não tem como correr, ele é menor fácil, tá certo? Então, nunca não existe medida, não existe medida. A balança medida com precisão. Existe a balança na luz, que ela tem 4 casas decimal depois da vírgula. Existe 10 vírgulas depois da vírgula, você consegue. Em 10 casas depois da vírgula, você consegue. Tá certo? Então não existe uma análise complexa. Então a massa cônica, na verdade, é a Tiago, a dona Lara é muito bonita. essa é considerada que foi colocada na tabela melhor. Tá certo? Classificação dos dados. Pessoal, essa classificação aqui é para ácido. Essa daqui é para isso. E aí, qual é a diferença entre um ácido e pessoal, o ácido são partículas neutras. A quantidade de próton elétrica é igual a um ácido eletricamente neutro, não um carro. Na verdade, tinha cada que se anula entre si, então ela não tem especificar, que o ácido é eletricamente neutro. Já o íon é o seguinte, quando o ácido perde ou ganha elétrons, ele fica com excesso de próton ou de elétrons. Então, ele diz que o íon vai sempre aparecer uma carga no meio. Essa carga de excesso que ele está. Se o ácido perder elétron, ele fica com excesso de quem? De carga positiva de prótons. Aí eu disse que é chamado de, nós vamos colocar o positivo personalizado. Se o ácido ganha elétron, ele vai ficar com excesso de elétron e a gente diz que ele está carregado negativamente. Quando ele é carregado positivamente massificado, não é negativamente massificado. No ácido estado de prótons e elétrons por lado. Tá certo? Quando eu tenho o íon quer dizer que ou ele está com excesso de próton ou está com excesso de elétron. Mas o ácido não, as quantidades são iguais. Tá certo? Então, a classificação dos ácidos é: existe ácido próton, isóbaros e isóbaros. Pessoal, como os nomes são parecidos, para diferenciar um do outro não ser confundido, você vai fazer isso. Isótopo de próton. Isóbaro, número de massa, o símbolo é A. Então, isóbaro é o mesmo número de massa. Isótomo, N de Deus. Tá certo? Então, para ser isótomo, pessoal, se eu digo que os átomos são isótopos, eles têm que ser igual ou não? Isótopo. Só se eu estou no isótopo, né? Então, eles são iguais entre si ou não? Não. Eles têm o mesmo número de próton, mas o número de Deus é igual. A diferença de um átomo para outro é o número. E eu sou dois átomos, tem o mesmo isótopo são elementos que apresentam o mesmo número de prótons, porém, o número de massa é diferente. E o que é que faz com que a massa seja diferente?
mesma, não necessariamente são iguais. Então, isótopos são elementos que têm o mesmo traço, porém a massa é diferente. Inclusive, ela trabalha com o que eu tenho, ela trabalha com o meu próximo. Então, Cabra bom, morador. elementos que têm o mesmo número de próximos. Isótopos, pessoal, isótopos são elementos diferentes. Pessoal, o que é diferente de um atômico diferente? Isótopos são elementos diferentes e têm o mesmo número de massas. Então, aqui eu tenho esses dois aqui, ó, são isótopos. Por quê? Eles são diferentes, mas a massa de dois números de massa, se eu somar o número de prótons e elétrons, a massa foi a mesma. Quantos nêutrons tem aqui? 27 prótons, 20 nêutrons, número de massa 30. Quantos nêutrons tem aqui? 10. 20 prótons, 10 nêutrons, massa 30. Então, isótopos são elementos diferentes, têm o mesmo número de massa. Isótopos comum. São N de nêutrons, elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Pessoal, a gente não representa o número de nêutrons quando vai para a representação gráfica, a gente vai representar o número de massa. E por que isso é para saber o número de massa? É só que me traz. Pega a massa. Pessoal, quantos nêutrons tem aqui? E aqui? Pronto. Esses são elementos diferentes, de numeração diferente, massas diferentes, porém os dois nêutrons são iguais, mas são átomos diferentes, porque somente o nêutron para ser igual, o próton tem que ser igual. O próton são elementos diferentes e os dois nêutrons é igual. Então os isótopos são elementos diferentes, mas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Gostou do serviço de Michele? E isso eletrônico é só para isso. Ficou bom, Hack? Não existe átomo. Ô, Hack. Hack. Tá certo? Ficou bom a unha? Se é o mesmo número de elétrons, vai ser sempre igual. Eu só uso esse termo, isotérmico.